Oi, tudo bem? Uma oportunidade singular. Estudar é sempre muito bom. Uma mente que se abre a uma nova ideia, ela nunca mais retornará ao seu tamanho original. Certa vez eu vi um amigo que pegou suas economias e comprou um terreno, mas quando ele foi mandado embora daquele emprego, ele teve que vender o terreno para pagar suas contas. Um outro amigo comprou uma Uno Mille 4 portas, né? Naquela época, lá em idos de 2002, uma Uno Mille 4 portas hoje era comparado com uma HB20, né? Então, quando esse amigo também foi mandado embora do emprego, ele teve que vender a Uno Mille dele para pagar as contas dele. Então, eu pensei, bom, se eu comprar um carro e se eu for mandado embora, eu posso ter que vender o carro para pagar minhas contas. Se eu comprar um terreno, eu posso ter que vender meu terreno para pagar minhas contas. Então, eu vou investir em educação. E essa foi a decisão que eu tomei e decidi investir em educação. E graças a Deus, a educação me proporcionou casa e me proporcionou o carrinho que eu tenho hoje. Então, é muito importante a gente pensar isso, no que nós devemos investir. Então, se você pode investir em alguma coisa, invista no conhecimento. Estou com 2 alunas aqui agora, estão se preparando para um concurso e lá vão as dicas. Primeiras dicas é de interpretação textual, né? Algumas pessoas perguntam assim, como ser bom na língua portuguesa? Você tem que ler muito, né? Nós temos que ler. Nós somos latino-americanos e os latino-americanos são países quentes e a gente tem dificuldade, às vezes, de estar dentro da sala de aula, né? Ou dentro da sala com o livro na mão, mas a gente tem essa necessidade. Eu me lembro que certa vez perguntaram para um rapaz assim, você gosta de estudar? E ele falou assim, não, eu não gosto de estudar, mas eu gosto de ter o conhecimento, né? Então, e para ter esse conhecimento, você precisa ler, você precisa estudar, não tem como uma coisa vir sem a outra, então elas estão interligadas. Então, para você ficar bom em português, você tem que ler muitas revistas, muitos livros, aumente seu conhecimento, você vai aumentar o seu português. Cada palavra na língua portuguesa é um desenho. Então, quando você escreve a palavra errada, a sua mente diz assim, você nunca viu essa palavra. Algo ali te incomoda. É um R, são 2 R's, são 2 S's, é LH, é NH, é um Z, é um S, e aí? Então, muita leitura produz um excelente escritor. Então, a interpretação textual. Quando vocês encontrarem contexto, vocês primeiro têm que fazer uma leitura panorâmica para identificar esse texto. Que tipo de texto é esse? O que ele está falando? Depois você vai fazer uma leitura seletiva, né, que é marcando as partes mais importantes desse texto. E, por último, você vai interpretar esse texto. E aí, quando você for para a interpretação, você tem que tomar cuidado com aquilo que você pensa sobre o texto e aquilo que o texto diz. Em regra, numa prova, o que você vai ter que responder é aquilo que o texto diz. Cuidado, porque há pessoas que têm uma mente muito criativa e acaba fugindo dos limites do texto. Ok? Voltamos. Então, vamos lá, dando continuidade aí. Agora, nós pulamos da parte de interpretação textual. E, alunas, vamos para a questão número 5, um concurso controlador de tráfego aéreo da Força Aérea Brasileira. A questão número 5 do BCT 2020 diz o seguinte: as palavras baiacu, tapeceiro e constrói têm em comum a presença de um. E aí vem as opções: um hiato, um ditongo crescente ou um ditongo decrescente. Então, vamos lembrar o que é cada uma dessas palavras aí. Quando você tem o fenômeno do hiato, por exemplo, quando você escreve a palavra saúde, você tem a vogal A e você também tem a vogal U. Então, quando você faz a separação silábica, no momento que você faz a separação silábica, o U ficou separado do A. Então, na língua portuguesa, é este fenômeno que nós chamamos de hiato. Quando ocorre o hiato? Quando você separa duas vogais. Correto? Até aqui? Então, isso é um hiato. O que é um tritongo? Aí nós vamos usar aqui uma palavrinha famosa do tritongo, não é? Que nós vamos usar aqui a palavra, por exemplo, a palavra Paraguai. A palavra Paraguai, você tem um tritongo. Por que você tem um tritongo? Vamos fazer aqui a separação silábica. P com A, depois R com A, e depois você tem o guai
E eu vou sublinhar aqui para ficar melhor identificado. Pronto. O U, A e o I, você tem o encontro ali, né? O U é uma semivogal, o A na língua portuguesa sempre é uma vogal e o I uma semivogal. Quando você encontra o U, o A e o I, nós chamamos aqui de um tritongo. Por que é um tritongo? Porque está acontecendo um encontro de 3 vogais. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. E aí, aqui na questão, também está falando sobre ditongo crescente. Nós temos a presença do ditongo crescente e nós temos a presença do ditongo decrescente. Correto? Vamos lá. Quando eu escrevo a palavra rádio, quando eu escrevo... Opa, vamos lá, me ajuda, teclado. Quando eu escrevo a palavra rádio, eu tenho aqui o R e o A, e depois eu tenho a consoante D, e depois o I e o A. O I, como eu falei, o A é sempre uma vogal, e uma vogal ela é sempre mais forte do que a semivogal. Então, quando eu tenho aqui o encontro vocálico do I e do A, e eu estou começando com o I, e depois continuando com o A, então eu estou começando de uma semivogal que é fraca, e eu estou caminhando com uma vogal que é grande. Então, eu tenho um caminho crescente. Eu comecei embaixo e fui para cima. Quando eu começo embaixo e fui para cima, então isso se chama o quê? Ditongo crescente. Correto? Entenderam? Entendeu? Então, vamos lá. Então, esse é o ditongo crescente. Botei rádio aqui, perdão, é rádio. Então, isso é um ditongo crescente. Comecei com o mais fraco, fui com o mais forte. E o que é um ditongo decrescente? É quando eu faço o caminho inverso. Quando a primeira palavra, a primeira vogal, ela é, né, uma mais forte, e depois você tem uma semivogal, que é essa... Semi significa metade, né? Então, é metade da tonicidade, né? Então, vamos lembrar aqui uma palavra que seja decrescente. Vou usar aqui um próprio exemplo da questão. A palavra constrói, quando nós fazemos a separação silábica, você tem aqui o cons e você tem o troi. Constrói. Quando você tem aqui a sílaba troi, você começa com o O, que é uma vogal, e você tem o I, que é uma semivogal. Então, você começou com uma forte e você desencadeou em uma fraca. Então, você começou no alto e você foi para o baixo. Quando você começa no alto e depois você vai para o baixo, então você está no caminho decrescente. Correto? Então, constrói. Você tem a presença de um ditongo decrescente. Na palavra rádio, você tem um ditongo crescente. Na palavra Paraguai, você tem um tritongo. E na palavra saúde, você tem um hiato. Diante disso, qual é a resposta certa aí no número 5? Tempo. Letra D, muito bem. A aluna Jennifer acertou a questão. As palavras baiacu, tapeceiro e constrói têm em comum a presença de um ditongo decrescente. Correto? Muito obrigado, muito obrigado. Vocês estão de parabéns também. Novamente. Então, vamos lá. Agora nós vamos analisar a questão de número 6. A questão de número 6 da nossa prova de BCT, da Força Aérea Brasileira. Diz o seguinte: relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta dos substantivos coletivos. Então, vamos primeiro para esse campo de definições, não é? O que é um substantivo? Na língua portuguesa, os substantivos é aquilo que dá nome aos seres. Então, por exemplo, bola, casa, sapato, cabeça, braço, perna, Japão, Flamengo, Fluminense, Brasil, são substantivos, dão nomes aos seres. E o que são os adjetivos? É tudo aquilo que você qualifica os seres, não é? Quando eu digo assim, Joana é feia, feia é uma qualidade de Joana. Alguns falam, mas qualidade, sim. Qualidade é aquilo que atribui forma, atribui característica. Joana é feia. Você pode gostar desse adjetivo ou não, isso aí é uma questão pessoal, mas feia é o adjetivo dela. Então, esse é o adjetivo. Mas aqui abordando agora o substantivo. Então, substantivo, dentro da classificação substantivo, você tem vários tipos de substantivo, né? O substantivo ele pode ser simples, ele pode ser composto, o substantivo ele pode ser primitivo, pode ser derivado. O substantivo ele pode estar no singular, o substantivo pode estar no plural.
E aí também existem substantivos compostos e você tem a presença dos substantivos coletivos. O que é substantivo coletivo? É quando uma palavra ela representa um grupo. Isso é um substantivo coletivo. É quando, através de uma palavra, esta palavra está representando um grupo. Nessa questão número 6 aqui, eu tenho, por exemplo, a palavra turma, correto? E o que representa turma? Turma, ela pode ser aqui, ó, no número 3, trabalhadores ou alunos. Então, você que está com sua folhinha na mão aí, já vai anotando que turma, ela pode ser de trabalhadores ou de alunos. E aí, vou dar uma dica para vocês, Jennifer e a aluna secreta. Vou dar uma dica para vocês, o seguinte. No concurso, gente, provavelmente você não vai saber todas as palavras. A língua portuguesa, ela tem milhares de palavras. E às vezes você estudou, você se matou, você virou noites estudando, como agora você está me escutando, você está me estudando, você está dedicando seu tempo. E hoje, no nosso tempo, uma das coisas mais valiosas é o tempo. E aí você pode, ai meu Deus, mas você chega na prova e você não sabe uma palavra, você vai ficar desesperada, triste, ai meu Deus, não sei ensinar essa palavra. Não pense assim. Nessa questão aqui, nós temos 4 palavras e 4 coletivos. Pode ser que você não saiba os 4, mas se você souber 3, você pode matar a resposta. Então, vamos pular aqui a palavra atilho, porque pode ser que você não saiba o coletivo de atilho. Mas vamos ser sinceros comigo, o que é uma flora? Você que já terminou o ensino médio, que estudou em escolas renomadas, que se dedicou, o teu pai que falou aquela frase para você, né? O que te faltou, o que te faltou, o que você estudou? Então, vamos lá. Palavra flora. Dentro das opções, plantas de uma região, feixe de espigas de milho, qual você acha que é a opção correta aí referente à palavra flora? Aqui. Um momentinho, só que tá ao vivo aqui. Meu filho está querendo participar da live aqui. E também a Bíblia também é um objeto importante da palavra de Deus. Muito bem, uma participação aqui do aluno Lucas. Então, vamos lá. Flora se refere ao que, gente? Entre feixe de espiga de milho, trabalhadores, alunos, inimigos de soldados? Qual a opção, gente? Flora se refere a plantas de uma região, correto? Então, marca aí já. Flora se refere a uma planta de uma região. Então, vamos deixar essa palavra atilho por último. E vamos agora para a terceira, hoste. O que é uma hoste? Correto? Essa hoste com H. Uma hoste, nós já eliminamos trabalhadores e alunos. Nós já eliminamos aqui plantas de uma região. Então, hoste só pode se referir a quê? Inimigos e soldados, correto? Marque aí já o número 1 se referindo a hostes. Então, gente, se você já sabe o que é turma, se você já sabe o que é flora, se você já sabe se é hoste, agora, por uma dedução lógica, você vai saber o que é atilho. O que foi que sobrou? Atilho é um coletivo, substantivo coletivo, que se refere a feixe e espigas de milho. Ok? Então, diante disso, qual é a nossa resposta correta? É a letra A, marcando ali os números 3, 4, 2 e 1. Então, estão gostando aí das explicações? Espero que esteja te ajudando, que você possa fazer uma boa prova. Agora, a gente vai entrar na questão número 7. Estou analisando aqui uma prova de BCT 2020 da Força Aérea Brasileira. Complete as frases de acordo com as regras do plural para os substantivos compostos constantes dos parênteses e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. Então, gente, no concurso, ele não quer saber se você sabe, se você sabe, se você estudou, se você já leu isso, não. Em um concurso, o concurso ele visa selecionar os melhores. Então, a questão ela vai vir com um grau de dificuldade na pergunta, na resposta. Ela vai tentar colocar uma casca de banana para você levar um tombo. Eu já encontrei, infelizmente, né? Já encontrei com alguns alunos que saíram assim da sala de aula do concurso, assim, professor, eu arrebentei, tirei mó notão. E depois, quando saiu o gabarito, aquele aluno tinha errado quase tudo.
Mas por quê? A gente tem que tomar cuidado que concurso não é sensação, não é emoção. Ou você sabe, ou você não sabe. Então, o concurso, ele te faz pensar que você acertou. Você sai de lá com aquela mente assim, meu Deus, eu acertei tudo. E quando você vê, você errou várias questões porque você não foi atento. Então, é normal no concurso a pergunta ser grande. Por que a pergunta ser grande? Para te cansar, para te distrair. Então, aluna Jennifer, toda vez que você olhar para a pergunta, você tem que ver qual é a palavra principal dessa pergunta. A prova é sua, pode riscar a tua prova toda. Então, sublinha a palavra que é mais importante. Aqui, ó. Complete as frases de acordo com as regras do plural para os substantivos compostos, constante dos parênteses, assinale a alternativa que aprende o segundo correto. Então, é o seguinte, o que essa questão aqui está querendo? Plural, substantivo, composto. Isso é importante. É isso que você tem que focar. O que é plural, substantivo, composto. Então, vamos lá. Vamos aqui nas opções. Costumava faltar às aulas todas as quintas-feiras. Bom, se você é um aluno que você costuma faltar a aula toda quarta-feira ou toda quinta-feira, provavelmente você não vai passar na prova, porque o aluno precisa assistir todas as aulas. Eu confesso para vocês que uma vez eu já estudei para sargento aeronáutica e toda quarta-feira eu faltava, por um compromisso que eu tinha. A minha nota foi menor do que quando eu não tinha feito cursinho nenhum. Então, eu aprendi que para passar em concurso eu tenho que ter disciplina. Disciplina. Cada aula de um cursinho é uma questão da sua prova. Cada aula que você faltou, você perdeu uma questão da sua prova. Então, foco. Tenha foco. Tenha foco, Jennifer. Tenha foco. Então, vamos lá. Costumava faltar as aulas de quinta-feira. Quinta-feira é um substantivo composto que, na língua portuguesa, tudo vai para o plural. Anotou? Tudo. Então, segunda-feira é segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras. Correto? E sábados, domingos. Então, tudo vai para o plural. Então, pode acrescentar essa aí nas duas. Vamos lá. Depois você tem aqui um outro substantivo composto. Sempre via muitos beija-flor no caminho de fora. Aí agora nós vamos em uma regra de ouro da língua portuguesa, que é o seguinte. Existem palavras que são variáveis e existem palavras que são invariáveis. Quais são as palavras que são variáveis em regra na língua portuguesa? Numeral, pronome, substantivo e adjetivo. Isso são classes de palavras que são variáveis. Pescou aí? Substantivo, adjetivo, numeral, pronome são classes de palavras variáveis. E o que são palavras invariáveis na língua portuguesa? O verbo, o advérbio, a interjeição, a preposição. Você não fala desde, né? Desde. Existe o adez, né? Caixinha de suco. Mas você não bota uma preposição no plural, correto? Que ela também é uma classe de palavra invariável. Então, vamos lá. Então, eu tenho a interjeição, eu tenho o verbo e eu tenho o advérbio. Quando eu falo a palavra beija-flor, a palavra flor é um substantivo, você concorda comigo? Se a palavra flor é um substantivo, o substantivo é uma classe de palavras que é variável. Mas a palavra beija, a gente está aqui agora com a aluna Júlia aqui também se aproximando da sala de aula, a palavra beija vem de um verbo, vem do verbo beijar, que é um verbo de primeira conjugação na língua portuguesa. Aproveitando aqui para dar uma palhinha, né? Na língua portuguesa você tem os verbos de primeira conjugação, que se terminam em AR, os verbos de segunda conjugação, que terminam em ER, e os verbos de terceira conjugação, que terminam em IR. Ok? Copiou? Todos os verbos na língua portuguesa eles terminam em AR, ER ou IR. Não existe verbo na língua portuguesa terminando com OR, nem com UR. Ok? Verbos de primeira conjugação terminados em AR, verbos de segunda conjugação terminados em AR e verbos de terceira conjugação terminados em IR. Então, eu tenho um verbo de primeira conjugação aqui, que é o verbo beijar. Bom, alunas, se o beija vem de verbo, e eu falei que verbo é uma classe de palavras invariável, então, quando eu encontro a palavra beija-flor, quando eu coloco no plural, o beija não varia. Eu vou fazer uma piada aqui, né? Como alguns falam, não varia. Bom, lembre-se que o professor de português ele tem a liberdade literária e ele, de vez em quando, pode brincar com algumas palavras, criando um neologismo. Então, varia não existe, né, gente? Mas varia. Então, beija, não ocorre variação. Então, qual é o plural de beija-flor? Beija-flores.
flores. Beija não varia. E flores, flor varia, então fica beija-flores. E aí agora eu tenho a palavra abaixo assinado. Não é isso? Então tá lá. Os de vários bairros solicitavam mais investimento em infraestrutura. O Brasil todo está precisando de mais investimento em infraestrutura, né? Aproveitando aí as eleições para os municípios, né, estão próximas. Prefeitos, vamos cuidar do nosso Brasil, tornar um Brasil melhor para todos os nossos brasileiros. Fechou o momento político, vamos lá. Então, o abaixo, né? Abaixo, acima, né? Também passa essa ideia de um advérbio. Então, o advérbio ele é invariável. Então, abaixo também não vai variar. E somente assinados, né? Porque eu posso falar assinada, assinado, assinados. Então, é uma palavra variável. Então, o correto é abaixo assinados. O abaixo não varia e o assinados varia. Então, completando a questão número 7, a resposta correta é a letra D, de dado. Correto? Então, na número 1 fica, costumava faltar às aulas todas as quintas-feiras. Sempre via muitos beija-flores no caminho de casa. Os abaixo assinados de vários bairros solicitavam mais investimento em infraestrutura. Então, vamos lá agora, vamos analisar a próxima questão. Correto? Próxima questão é da number 8. Então, a sua prova de BCT também tem inglês aí, né? Vamos já fixando aí da number 8. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está inadequada. Meu aluno, minha aluna. Sempre preste atenção nisso. Sublinha aí, inadequada. Sublinha na sua prova aí a palavra inadequada. Por quê? Você foi acostumado no seu coleginho lá com a tia Teteca, com a tia Florinda, você sempre procurava na sua escola qual era o correto, qual é o país correto, qual é a cidade correta, qual é a palavra correta. Você sempre condicionou a sua cabeça a achar o certo. Mas no concurso, ele vai jogar essa casquinha de banana aqui. Aqui, aluna, ele não está te perguntando qual é o certo, como você escutou durante toda a tua vida acadêmica. Aqui ele quer saber qual que está errado. Se ele quer saber qual que está errado, então, se são 4 opções, A, B, C e D, então 3 estão certas e só uma está errada. Você vai ter que imitar o Sherlock Holmes, não é? O Watson ou Sherlock Holmes, e você vai ter que achar a errada e não a certa. Né? É engraçado, né? Fazer até uma piada aqui, né? Dizem que às vezes as pessoas têm mais facilidade de achar o defeito nos outros do que as virtudes, né? Então, quero ver você agora, concurseiro. Você, concurseiro. Você tem que achar agora o defeito. Acha qual é o erro dessa frase. Então, vamos lá. O que é a colocação pronominal? Tem gente que agora vai se arrepiar aí, né? Vai ficar nervoso, porque não gosta dessas palavrinhas, né? Próclise, mesóclise e ênclise. Que isso? É aquele seu primo que mora lá na roça que tem esse nome? Mas essas palavras só são utilizadas na língua culta, né, aqui no Brasil. Os jornais do povão, aquele jornal que custa R$1,50, esse jornal não vem essas palavras. Próclise, mesóclise e ênclise. Mas se você quer passar em um concurso público, né, e o sargento da aeronáutica te dá um salário básico aí de R$6.000 por mês, você precisa conhecer a língua culta, né, da língua portuguesa. Se você quer ser controlador de tráfego aéreo, você vai se comunicar com o piloto na aeronave, né? Você precisa saber colocar bem esse pronome. Então, gente, às vezes nós demonizamos as coisas. Às vezes a gente cria um monstro onde não existe. Tudo aquilo que você acha que é feio, aquela coisa vai se tornar feia, né? Mas algumas coisas, se você tiver um novo olhar, e agora eu quero que você tenha um novo olhar para a próclise, para a mesóclise e para a ênclise. O que é a próclise? Gente, pró. O que é uma pessoa pró? É uma pessoa para frente. Então, gente, a próclise, correto? Pró é quando o pronome ele vem antes do verbo. Então, a próclise é quando o pronome ele vem antes do verbo. E o que é a ênclise? A ênclise é quando a colocação pronominal vem depois do verbo.
E o que é, gente? A mesóclise. Simples. Mesóclise é no meio. Ó, mesóclise, meio. Pega essa dica. Correto? Mesóclise é no meio. Então, revisando, próclise, quando o pronome vem antes. Ênclise, quando o pronome vem depois. E mesóclise, quando ele vem no meio. Ok? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui primeiro a letra D. Lembrando que a número 8 ele não quer certo. Ele quer, ó, assinar a alternativa que a colocação pronominal está inadequada. Ele quer errada. Então, vamos lá. Eu me entristeci com as notícias vinculadas pela televisão, né? Gente, agora que a gente está vendo esse negócio do coronavírus aí, né? Então, só notícia ruim, né? Só desgraça. Infelizmente. Então, é bem fácil essa frase aqui, né? Eu me entristeci com as notícias veiculadas pela televisão. O me é um pronome oblíquo. E esse pronome, ele está antes do verbo entristecer. Se ele está antes do verbo entristecer, ele é uma próclise. E aí, existe alguma possibilidade, vocês estão percebendo aí algum erro nele? Eu me entristeci? Não existe aparentemente nada que condene essa frase. Correto? É uma próclise, está ali antes, em uma fase bem tranquila. Agora vamos para a letra C. Ao ir ao cinema, o shopping pareceu-me vazio. Olha que frase bonita. Ao ir ao cinema. Ao ir ao cinema aqui, você tem a ideia de uma oração adverbial temporal, né? Ao ir ao cinema. Quando? Quando que o shopping te pareceu vazio? Quando, né? Quando que o shopping pareceu vazio? Né? Nesse momento aí que você foi ao cinema. Então, essa primeira parte aqui você pula, que tá? É uma vírgula, né? Você tem uma oração subordinada que está precedida da oração principal, né? Então está separado por vírgula. Vamos analisar a frase aqui, o shopping pareceu-me vazio. O me agora aqui, ele está depois do verbo parecer. Se o me está depois do verbo parecer, então é o quê? É uma... Fala comigo. Ênclise. Fala, repete comigo. Ênclise. Correto? Quando a colocação pronominal está depois do verbo, é uma ênclise. E aqui, gente, entendam, eu poderia falar o shopping me pareceu vazio ou o shopping pareceu-me vazio. Então, na colocação pronominal, existem as palavras atrativas. Existem algumas palavras que forçam que o advérbio, que o pronome esteja perto dela. E aqui não tem nenhuma palavra atrativa, não tem nenhum advérbio aqui, não tem nada que atraia esse pronome para estar mais perto. Então, você poderia tanto usar uma próclise como uma ênclise. Nesse caso aqui, o professor de português que construiu essa frase, ele quis colocar depois, está correto, pareceu-me vazio. Então, a letra C também não é a resposta. Vamos pular para a letra A. Calar-me-ei diante de tantos impropérios. Calar-me-ei de tantos impropérios. Aproveitando a dica aqui do professor Cláudio, quando você ficar escutando, lendo algumas besteiras no Instagram, no Facebook, cuidado, você está estudando para concurso, você está focando na tua vida, ficar se metendo em fofoca de Facebook, de Instagram, não faz bem à tua saúde emocional. Você que é um candidato a um concurso, você tem que ter saúde emocional. Você não pode ficar se aborrecendo porque alguém falou mal do Fluminense ou porque alguém falou mal do Mito. Entendeu? Não se aborreça porque falou mal do Bolsonaro ou porque falou mal do seu PT vermelhinho que você ama do coração. Não se aborreça com isso. Siga a tua vida. Foque. Tenha um foco. Então, calar-me-ei diante dos tantos impropérios. Aqui você tem a presença da mesóclise. E a mesóclise, ela só acontece em dois casos na língua portuguesa. Ou é no futuro do presente, ou no futuro do pretérito. Aluna secreta, aqui você pediu sobre essa questão, fica atenta aí, não se distraia, foco, não fica mexendo no WhatsApp, não fica olhando no teu Facebook, teu Instagram, porque agora você está focado, você está estudando. Quem foca, chega mais longe. Então, vamos lá. A mesóclise, ela só ocorre no futuro do pretérito ou no futuro do presente. Calar-me-ei diante de tantos impropérios. Então, vou falar da maneira errada, tá? Calarei-me diante de tantos impropérios. Então, você percebe que esse verbo aqui está o quê? No futuro. Só que quando você usa o pronome no futuro, você não pode usar nem próclise e nem ênclise. Você é obrigado. É obrigado. Nessa sociedade pós-moderna agora, eu não gosto muito dessa palavrinha, não, você é obrigado. Não sou obrigado, quero fazer o que
eu quero. Não é bem assim. Vou até contar uma piada para você que está se preparando já para ser controlador de tráfego aéreo. Uma vez um coronel estava num avião e ele chegou para a torre de comando e falou para o controlador de tráfego aéreo, que é o seu futuro, e falou o seguinte: aqui é o coronel fulano de tal, solicita autorização para decolar. E aí o controlador de tráfego aéreo disse o seguinte: coronel, não está autorizado a decolagem. Então o coronel falou: aqui é o coronel fulano de tal, solicito autorização para decolar. E aí o controlador falou o seguinte: o coronel fulano de tal pode decolar, mas a aeronave continua no solo. Ou seja, tem pessoas que não gostam de ser obrigadas a ficarem paradas. E as pessoas querem decolar. Você quer decolar, então você decola. Mas no céu do Brasil, entendeu? Só podem decolar os aviões que os controladores da Força Aérea autorizam. Se o controlador autorizou, você decola, filho. Se o controlador não autorizou, fique no solo. Correto? Então, quando você tem a colocação pronominal no futuro, você é obrigado a usar a mesóclise. Então, calar-me-ei diante de tantos impropérios é uma mesóclise, está correto. Bom, alunas e alunos, se calar-me-ei está correto, se pareceu-me vazio está correto, se me entristeci está correto, então a única que pode estar errado é a letra B. Ninguém disse-me que eu já havia chegado. Perdão, obrigado. A aluna aqui me ensinou. A Cora Coralina disse a seguinte frase: feliz é o homem que ensina aquilo que aprendeu e aprende quando ensina. Estou aqui aprendendo também com a minha aluna, que chamou minha atenção, que eu pronunciei errado. Ninguém disse-lhe que eu já havia chegado. O ninguém, gente, ele é um pronome indefinido. Por que ele é um pronome indefinido, aluna Jennifer? Porque você não sabe quem é ninguém. Ninguém é um pronome indefinido. O pronome, ele é uma palavra atrativa. O pronome, ele atrai o pronome oblíquo para perto dele. Então, obrigatoriamente, o lhe tem que ficar do lado do ninguém. Nessa frase aqui, o correto seria: ninguém lhe disse que eu já havia chegado. Esse lhe, ele precisa estar próximo do ninguém. Isso, ninguém lhe disse que eu já havia chegado. Esse lhe, ele não pode estar depois do verbo, ou seja, ele não pode ser uma ênclise, ele obrigatoriamente tem que ser uma próclise, por isso, marque aí a letra B. Ok? Vamos analisar agora a questão 10 aqui do nosso concurso, correto? Com questões aí importantes para você se preparar para a tua prova. Vamos lá, vamos tirar um notão, vamos mudar de vida. Número 10, leia. Ó, Dora, rainha do frevo e do maracatu. Ninguém requebra nem dança melhor do que tu. Então, vamos lá. Ó, Dora, rainha do frevo e do maracatu, ninguém requebra nem dança melhor do que tu. Analisando sintaticamente os versos acima, pode-se afirmar que... Então, vamos lá? Então, ele colocou a banca, né? E o professor que preparou essa questão, eu vou dar uma dica aqui para vocês, eu não sei se vocês sabem como que uma questão é preparada para um concurso. A banca, ela contrata uns 5 professores de português e manda esses 5 professores de português, cada um preparar 25 questões, correto? Então, você tem 5 professores, cada um prepara 25 questões. E a própria banca, ela seleciona desses 5 professores as 25 questões. Isso é para quê? Imagina o professor que forneceu as 25 questões, ele pode pedir para o filho dele, ó, vai lá e arrebenta na prova da aeronáutica porque eu dei todas as questões. Então, isso é um método, né? É um filtro, é um modo para se evitar e para que você tenha um concurso bem eficaz, um concurso que evite, né, as fraudes, evite essas questões que nos envergonham e que nos entristecem, né? Você que estuda tanto, se prepara para uma prova, não é bom que você tenha algum concurso que entre porque ele era filho do professor. Então, let's go. Vamos lá. Letra A. Rainha do frevo e do maracatu é vocativo? Aí vamos sempre fazer isso, gente. Tem que sempre voltar na pergunta. Analisando sintaticamente o verso acima, pode afirmar que. Então, vocês vejam que nós trabalhamos algumas questões que a banca queria a questão errada. Mas nesta daqui,
A banca quer o quê? Afirmar que, então, ela quer a que está correta. Se ela está dizendo que uma está correta, então 3 estão erradas. Vocês concordam comigo? Se uma está correta, então 3 está errada. Então, vamos lá. E dá mais uma dica de concurso para vocês. Se você tem 4 opções, sempre uma é absurda. Entendeu? Qual das palavras abaixo representa a capital do Brasil? Vamos botar lá Oslo, entendeu? Washington. Então, assim, quem tem o mínimo de noção sabe que o Washington nunca pode ser capital do Brasil. Então, toda questão tem uma que é absurda. Então, você sempre vai olhar uma que é absurda. Tente achar logo absurda em uma questão difícil e já arrisca. Não, essa daqui não é. Aí, uma outra, você que estudou, que sabe um pouquinho, você vai eliminar uma outra, porque assim, ela está de fácil eliminação. Ela não é absurda, mas é uma fácil eliminação. Então, em regra, toda questão de concurso que tem 4 opções, você sempre vai ficar com dúvida entre 2. Em regra, você sempre... Por isso que é normal. Eu sempre eu fico com dúvida entre a e a B, eu sempre fico com dúvida com a cabeça. Eu sei disso, né? O seu professor aqui já fez 30 concursos públicos, já passou em 4, não é? Então, eu estou te falando com experiência. Você sempre ficar com dúvida em 2. E como que você vai acertar? É justamente a sua perspicácia, né? A tua inteligência e o teu conhecimento. Não é jeitinho de brasileiro, não. É andar de esperto, não. Concurso não é para esperto. Concurso é para quem estudou e quem sabe o que vai responder. Então, vamos lá. Rainha do Frevo e do Maracatu. É vocativo? Gente, o que é um vocativo? Um vocativo é uma palavra, né, ou um apelido que chama uma pessoa. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, Pelé, vírgula, vem aqui. Diogo, preste atenção na aula. Preste atenção na aula, Zeferina. Então, o vocativo é um chamamento e normalmente vem separado por vírgula. Quando você olha esse texto aqui, você está vendo o seguinte, ó, Dora, rainha do frevo e do maracatu. A expressão rainha do frevo e do maracatu é um aposto. Por que é um aposto? Porque está explicando quem é Dora. O nome não é rainha do frevo, o nome é Dora. Rainha do frevo e do maracatu está qualificando ela. Então, isso aí é um aposto. Ok? Então, é aposto. Se é aposto, logo não é vocativo. Então, a A está errada. Vamos pular para a letra C. Dora. Dora é sujeito? Bom, gente. É uma interjeição. Dora. Ninguém requebra nem dança melhor do que tu. Então, na verdade, aqui, gente, a Dora é o vocativo. A Dora não é o sujeito. Ok? Dora é o vocativo. Dora não é o sujeito. Então, a letra C também está errado. Dora é o aposto? Não, gente. Dora não é o aposto, porque se Dora é o vocativo, Dora não é o aposto, né? E se o aposto é a rainha do frevo e do maracatu, né? Você gostou do vídeo? Curta o nosso vídeo aí, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Dizem que se conselho fosse bom, não dava. Não, sim, conselho, conhecimento é bom e você pode doar. Lógico, que somente as mentes brilhantes, as mentes iluminadas que aceitam os bons conselhos e os bons ensinamentos. Correto? Então, vamos lá. Ninguém é sujeito? Correto, gente. Ninguém é sujeito. Resposta certa, letra D. Ninguém é um pronome indefinido, mas em toda frase você tem que fazer a pergunta para o verbo. Quem requebra? Quem requebra é a palavra ninguém. Então, ninguém requebra nem dança melhor do que tu. Nesta frase aqui, o ninguém é o sujeito. Então, a resposta certa é a letra B. A letra B é a resposta correta. Então, continuando, queridos alunos e alunas, espero que vocês estejam gostando aí dessa aula de português, né, preparatória para o concurso de BCT da Força Aérea Brasileira. Mas, se você vai fazer qualquer outro concurso, você está estudando português, espero que você esteja aprendendo um pouquinho, né? Então, vamos lá. Questão número 11. O que a questão número 11 vem trazendo para a gente aí? Assinale a alternativa em que há predominância da linguagem coloquial. Então, em que há, então, ele quer também a resposta correta, né? Ou seja, qual a alternativa
que tem a predominância da linguagem coloquial, ou seja, a maior parte das palavras, das expressões, estão na linguagem coloquial. A aluna Jennifer e a aluna secreta, se a gente está falando de linguagem coloquial, então a gente tem que vir aqui para o campo da conceituação. O que é coloquial e qual é o oposto, qual é o antônimo de coloquial? É culto, correto? Você pode utilizar uma linguagem culta ou você pode utilizar uma linguagem coloquial. Eu sei que tem muita gente no Brasil aí que não gosta da Globo, que fala mal da Globo e etc e tal. Mas hoje, um dos melhores, com jornais, né, com melhor estrutura no Rio de Janeiro, que é o Jornal o Globo, eu estou falando de nível de estrutura, né? A fraseologia, o português que é empregado. Então, vamos analisar aqui, eu não estou entrando no campo emocional, se você gosta ou não, vamos guardar essa nossa opinião aí, na nossa caixinha do coração, mas vamos analisar aqui. O Jornal O Globo é um jornal que utiliza uma linguagem culta. Ele escreve da maneira correta, ele faz a concordância, a regência da maneira correta da língua portuguesa. Dificilmente, eu não estou falando que é impossível, estou falando que dificilmente você vai encontrar um erro de grafia. Obrigado, aqui minha filha Júlia, minha assistente, trouxe um copinho de água para mim. Dificilmente você vai encontrar no jornal O Globo uma grafia errada, uma escrita errada, ou uma expressão coloquial, tipo assim, mané, fica ligado, gírias, entendeu? Gíria, fica ligado. A chapa esquentou na chatuba, entendeu? Então, assim, essas expressões não fazem parte da linguagem empregada pelo jornal O Globo. Mas existem outros jornais, e aí não vou citar nomes aqui, mas você sabe, né, aqueles jornais de R$1,50, de R$1, que utilizam, às vezes, até palavrões, utilizam gírias. E aí a chapa esquentou lá na casa do deputado. Então, assim, expressões coloquiais. Então, isso é uma linguagem coloquial. Dizem, né, que a linguagem coloquial é uma linguagem utilizada no dia a dia, né? Mas essa linguagem que não se preocupa com a forma, não se preocupa com a gramática, não se preocupa com a concordância, com a regência. Então, isso é uma linguagem coloquial. E a linguagem culta é uma linguagem correta, que a grafia está correta, a escrita está correta. Então, vamos analisar aqui a número 11, vamos vir de trás para frente, correto? Ele quer qual que está na linguagem coloquial. Então, 3 estão na linguagem predominância culta e uma está predominantemente com a linguagem coloquial. Vamos lá. É uma afronta pedir-me ajuda quando há entre mim e ti apenas ingrécias. Então, gente, cuidado também, existe um perigo na língua portuguesa, que tem gente que diz o seguinte: eu nunca ouvi essa palavra aqui, então se eu nunca ouvi, isso está errado. Cuidado, gente. Os ingleses leem 14 livros por ano e os brasileiros, infelizmente, não leem nenhum livro por ano, lê muito pouco. Nós, como brasileiros, nota vermelha para a gente lê muito pouco. Então, o fato de você nunca ter ouvido uma palavra não quer dizer que essa palavra não exista. Cuidado com isso. Cuidado com reprovar aquilo que você não conhece. Eu tenho uma filha linda chamada Júlia, e você que é pai também, ou mãe, você às vezes pode viver isso, né? Às vezes eu ofereço uma pizza para minha filha, alguma coisa, e minha filha fala assim: eu não gosto. Eu falo: filha, você já experimentou? Não, mas eu não gosto. Eu falo: filha, como que você está dizendo que você não gosta, você não experimentou, você não sabe como é que é? Então, assim, cuidado. O fato de você nunca ter ouvido uma letra, uma palavra, nunca ter escutado, não significa que aquilo está errado ou que aquilo não existe. Ok? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, é uma afronta pedir-me. Pedir-me, gente, é uma colocação pronominal. Aqui está presente uma ênclise. Então, se está presente a ênclise, né, entre mim e ti, então, depois da preposição entre, você tem que colocar um pronome oblíquo tônico, que é o mim. Você não pode falar entre eu e ti. Então, você não pode colocar o pronome do caso reto depois da preposição. Então, você vê que essa palavra aqui está na grafia correta. Talvez você nunca tenha ouvido falar essa palavra ingrécias, né? Mas não quer dizer que você nunca ouviu que está errado, né? Eu vou falar baixinho aqui para você. Eu também não sei o que significa essa palavra, não. Eu não sei,
mas eu sei que nessa frase estão empregadas palavras aí de maneira correta. Ok? Vamos continuar. Letter C, letra C. Sempre há confusão entre mim e ela na hora do acerto de contas. Uau! Então, sempre há. Então, é interessante que diz aqui, né, entre mim e ela. Então, também utilizando da maneira correta o mim depois da preposição entre, né? Na hora do acerto de contas. Então, o acerto também está escrito de maneira correta. Então, a letra C também é uma linguagem culta. E aí talvez alguém pode estar pensando assim, está falando de confusão, confusão é barraco. Confusão, na linguagem coloquial, é um barraco. Mas aqui, o escritor não usou barraco, ele usou confusão. Então, vamos lá. Espera aí, pessoal, que eu vou ter que dar uma pausa aqui rapidinho, que chegou uma pizza aqui. Eu vou pagar a pizza ali e já volto. Gente, não sei se estou voltando já, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês. Desci para pegar a pizza, foi o vizinho que pediu a pizza junto comigo, era a pizza do vizinho, não era a minha pizza, né? Então, não vai ser. Vamos continuar aqui com a nossa explicação, correto? Então, vamos lá. Então, confusão é confusão, confusão não é barraco, né? Então, aqui está escrito de maneira correta. Que diferença há entre mim e um artista famoso do cinema? Então, de novo, né? Essa questão aqui agora até virou fácil, né, gente? Porque tal entre mim, entre mim, entre mim, entre mim, aí já está batido. Então, a letra B também está correta. É uma grafia culta, né? Então, que diferença há entre mim e um artista famoso do cinema? E aí você vai ver a predominância da linguagem coloquial na letra A. Entre eu e minha mãe, a concordância de ideias. Então, depois da preposição entre, você não pode colocar a primeira pronome, né, pessoal do caso reto na primeira pessoa. Não pode, não pode. Grava isso, anota aí. Entendeu? Importante ao cubo. O izinho elevado a 3. Você não pode falar entre eu e a minha mãe. Está errado. Isso é uma linguagem coloquial. Entre eu e minha mãe há uma concordância de ideia. Então, linguagem errada. Ok? E aí a letra B, C e D é uma linguagem formal, é uma linguagem culta, e a letra A está sendo empregada em uma linguagem coloquial porque está fazendo uso aí de um pronome errado depois da preposição entre. Então, dando continuidade aí, essa ótima aula de língua portuguesa. Espero que esteja sendo útil para você. Agora nós vamos analisar a questão número 11. Obrigado. Questão 12. 1, 2. Assinale a alternativa em que o advérbio ou a locução adverbial indica a subjetividade de quem analisa um evento. Gente, o que é isso, hein? Filosofaram aqui, hein? Filosofaram bonito que eu vou ter que ler a pergunta de novo, entendeu, gente? Quando o pessoal filosofa muito assim, você tem que ler de novo. Assinale a alternativa em que o advérbio ou a locução adverbial indica uma subjetividade de quem analisa o evento. Beleza, mas já ficou tranquilo. Então, é para analisar advérbio ou locução adverbial e indica uma subjetividade de quem analisa um evento. Então, vamos aqui pensar um pouquinho, né? Se eu uso a palavra subjetividade, eu preciso aprender na língua portuguesa qual é o oposto da subjetividade. Você já pensou e já sabe? Vamos lá? O antônimo de subjetividade é objetividade. Correto? Então, nós temos a subjetividade e do lado oposto nós temos a objetividade. Não vou usar o advérbio, não. Eu vou usar aqui, por exemplo, a questão dos adjetivos, né? Quando eu digo que uma parede é preta, essa cor preta é uma característica objetiva da parede. Ela é preta, objetivamente. Qualquer pessoa do planeta Terra, ao olhar para aquela parede, tem que afirmar que ela é preta. Ponto. Pode usar um idioma diferente, pronunciar de outra forma, black, preta, mas ela é preta.
Ponto final. Isso é uma característica objetiva. Agora, eu pintei uma parede de preta e eu pergunto para um brasileiro, essa parede é bonita? O brasileiro pode falar assim, não, ela é feia. Mas existe um país na América Latina, eu não sei agora se é Bolívia ou se é... não me lembro agora, mas tem um país na América Latina que eles veneram caveiras, entendeu? Eles veneram, fazem festa, negócio de cemitério, tem uma cultura aí, e que eles gostam de coisa preta, entendeu? Então, talvez se perguntar para um brasileiro, vai dizer que aquela parede está feia, mas se perguntar para pessoas desse outro país aí que veneram, que gostam dessas coisas de caveira, de preto, essa pessoa pode virar e dizer, não, essa parede é muito bonita. Então, gente, isso é um valor subjetivo. Dizer se uma parede ela é bonita ou feia pode entrar no campo da subjetividade. O que é subjetivo? Aquela análise pessoal. Mas a objetividade é um elemento que está ali na frente. A parede é preta e não há o que discutir. Então, estou só explicando primeiro o que é isso, objetividade e subjetividade, ok? Então, vamos prosseguir. Então, aqui ele quer uma frase que analise uma subjetividade. Então, vamos lá. Vamos, de novo, de trás para frente. Letra D. Ela morava ao lado da estação rodoviária. Gente, se a pessoa mora ao lado da estação rodoviária, isso é uma coisa subjetiva ou uma coisa objetiva? Ou seja, é um fato. Ela mora do lado da rodoviária. Não está analisando assim se isso é perto, se isso é longe, se morar perto da rodoviária é uma coisa boa ou ruim, não. Ela mora do lado, é um fato objetivo. Não ouvia mais os conselhos de sua mãe. Também é uma questão objetiva. Acordei assustado no meio da noite. Também é objetiva. Acenou obscenamente ao amigo. Então, aqui, acenou de maneira obscena. Então, obsceno na língua portuguesa é uma coisa ruim, né? Então, isso já é no campo o quê? No campo da subjetividade. Por quê, gente? Por que essa parte aqui de acenar obscenamente ao amigo entra no campo da subjetividade? Porque, às vezes, um aceno em um país ou numa cultura pode ser uma coisa boa e a pessoa gostar, né? E, às vezes, em uma outra cultura ou em um outro grupo social, aquilo ali não é visto com bons olhos, né? Então, abre espaço para essa análise. Abriu o campo para essa análise e entra no campo da subjetividade. Ok? Vamos seguir para a próxima... Vamos seguir... Meu filho está querendo ser meu ajudante, está autorizado, você pode ser meu ajudante. Vamos seguir para a questão número 13. Em qual alternativa a oração em destaque é subordinada adjetiva reduzida? Uau! Né? Tenho certeza que você falou assim, que bacana, que assunto legal. Eu costumo dizer, gente, que quem aprende, quem sabe analisar a oração subordinada, ele entende tudo da análise sintática. Porque a oração subordinada você precisa de todos os conhecimentos, tanto de morfologia quanto de sintaxe. E não é um monstro de 7 cabeças, não. Vamos analisar aqui. Ó. Em qual alternativa a oração em destaque é subordinada adjetiva reduzida? Vamos lá? Lembrando que existem 3 formas na língua portuguesa do verbo aparecer da maneira reduzida. Ele pode ser reduzido do infinitivo, reduzido do gerúndio ou reduzido do particípio, correto? Reduzido do infinitivo é que termina lá em R, reduzido do particípio é o terminado em A, do ido, e reduzido do gerúndio é o NDO. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Ele quer uma oração subordinada adjetiva reduzida. Vamos de trás para frente de novo. Ao entrar no recinto, ele presenciou primeiramente a cena do crime. Ao entrar no recinto, gente, é quando ele entrou. Então, isso aqui é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Correto? Tenho certeza que você já sabia disso. Por que ela é adverbial, Jennifer?
porque ela está expressando uma ideia de tempo, ó, ao entrar no recinto. A oração subordinada, ela normalmente ela é a segunda oração. Existe a oração principal e existe a oração subordinada. Quando a oração subordinada ela vem precedida da oração principal, ela vem separada por vírgula. E por isso que você está lendo aí, ó, ao entrar no recinto. Aí vem a vírgula. Entrar não é um verbo, correto? Então, as orações reduzidas é quando não apresenta, não está presente uma conjunção. É chamada de uma oração subordinada desenvolvida. Existem as orações subordinadas desenvolvidas e existem as orações subordinadas reduzidas. As orações subordinadas desenvolvidas aparecem em conjunções. E as orações subordinadas reduzidas aparecem em a forma verbal, que pode ser no infinitivo, como esse entrar, pode ser, ali na letra B, ó, entrando, que é um gerúndio, correto? Ou pode aparecer também no particípio. Então, vamos lá. Então, a letra D, ela é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo, da ideia de tempo. Sendo o primeiro a entrar ao recinto, ele é nossa principal testemunha. Vamos lá, qual é a pegadinha que tem aqui? Ele é nossa principal, sendo o primeiro a entrar no recinto. Ele foi o primeiro a entrar no recinto. Tanto o entrando repentinamente no recinto, quando sendo o primeiro a entrar no recinto, todas essas três orações aí, né, tanto a letra B, quanto a letra C, quanto a letra D, elas estão apresentando ideias de orações subordinadas adverbiais. Entendeu? De advérbio. Entrando repentinamente no recinto, né, como se fosse o modo, né, que ele entrou. Sendo o primeiro, né, às vezes dá uma ideia de condição, né, dele entrou, como foi o primeiro, ou de conformidade. Está passando ideias adverbiais. Mas quando você olha para a letra A, ele é nossa principal testemunha, pois foi a primeira pessoa a entrar no recinto. Esse a entrar no recinto aqui, e pessoa é um substantivo, essa expressão a entrar no local do crime, aqui nós temos um caso de oração subordinada adjetiva. Porque a oração subordinada adjetiva, em regra, ela exerce uma função de adjunto adnominal. Entendeu? E então, entre essas quatro opções, letra A, letra B, letra C, letra D, a única que é a oração subordinada adjetiva, eu não estou nem analisando aqui ainda se é reduzida, né? Nós percebemos a presença da reduzida porque tem ali o verbo entrar. Mas a única que é adjetiva é a letra A. Por isso, a letra A é a nossa resposta, é o nosso gabarito. Ok? Depois, se você tiver alguma dúvida, escreva aí abaixo nos nossos comentários. E, à medida do possível, eu vou tirar essa dúvida para você. Ou, se eu não souber, eu vou consultar os meus universitários. Vamos lá. Número 14. Se transformarmos os períodos simples em períodos compostos, em qual alternativa haverá uma oração coordenada sindética adversativa? Linda questão, né? Linda, linda, linda. Linda questão. Se transformarmos os períodos simples em períodos compostos, em qual alternativa haverá uma oração coordenada sindética adversativa? Então, gente, antes de eu explicar para você a oração coordenada sindética adversativa, vamos explicar um pouquinho isso aqui. O que são orações coordenadas, Jennifer? Orações coordenadas são orações independentes, né? Gente, quem não sabe, né, e está escutando eu toda hora falando Jennifer, é porque minha prima, ela vai fazer um concurso, né, para aeronáutica, e aí eu estou dando essa aula para ela, e aí eu estou aproveitando que eu estou explicando para ela e estou gravando esse vídeo também para essa aula ser útil também para outras pessoas. As orações coordenadas, elas são orações independentes. As orações subordinadas são orações dependentes. Uma frase só faz sentido com uma outra frase. Já a oração coordenada, as frases elas têm sentido sozinhas. Presta atenção, Jennifer. Eu posso falar para você assim, ó, tenha paciência. E eu posso falar para você, Deus está contigo. Eu posso falar para você, não me venham com conclusões.
a única conclusão é morrer. Então, são frases que têm um sentido só na frase. Você não precisa... essa frase não está condicionada a uma outra frase. Isso é uma característica das orações coordenadas. O que é essa palavra bonita, né? Sindética? Sindética é uma palavra que vem, né, de uma palavra chamada sindeto. O que é sindeto? É uma conjunção. E aí, então é uma conjunção. O que é uma conjunção? É um conectivo. Luiz Cláudio, que isso? O que é conectivo? Eu vou fazer uma propaganda aqui de graça, né? O tubo de conexão Tigre. Então, conectivos, não sei se você entende um pouquinho de hidráulica, né? Quando você quer juntar um cano com outro, você usa uma união, né? Ou todo joelho, todo mundo conhece, né, gente? Aquele joelho, né, da construção civil. O joelho, ele une um cano com o outro, né, para fazer uma curva ali no caminho da água. Então, uma conjunção é algo que liga uma coisa com a outra. E quando nós estamos falando de frases na língua portuguesa, as conjunções, elas ligam um período ao outro. Aí são os períodos compostos. E aí, as orações coordenadas, existem 5 tipos de orações coordenadas. As orações coordenadas, elas podem ser aditivas. Por exemplo, João comprou a farinha de trigo e vendeu, por exemplo, né? Então, ficou mal, né? João comprou um bolo e vendeu. Então, ele tanto comprou o bolo quanto ele vendeu. E esse E é uma adição. Então, quer dizer que é uma oração coordenada sindética aditiva, de soma. O que é uma oração coordenada sindética adversativa? É uma ideia de oposição. Por exemplo, Joana foi à praia, mas não tomou banho. É normal as pessoas que vão à praia, gente, tomarem banho, né? Então, Joana foi à praia, mas não tomou banho. Então, esse mais, porém, contudo, todavia, é uma conjunção de adversidade. E aí também existem as conjunções explicativas, né, que é o porquê junto. Existem as conjunções de alternância, ou, ora. E existem as orações coordenadas sindéticas conclusivas, né? Normalmente você usa a conjunção logo, ou portanto. Nesse caso aqui, ele quer se transformarmos os períodos simples em períodos compostos, em qual alternativa haverá uma oração coordenada sindética adversativa. As únicas frases aí que combinando pode virar adversativa é a letra B de bola. Eu quis dizer, mas você não quis escutar. Entenderam? Eu quis dizer. Ou seja, eu quis te dizer, mas você não quis me escutar. É como se fosse assim, ó, eu falei para você que o Flamengo ia perder para o Corinthians. Eu quis dizer, mas você não quis escutar. Então, o mais expressa uma ideia de oposição. Ah, Cláudio, mas como você tem certeza que a letra B que está certa? Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste com a conjunção adversativa se nas outras frases fica com sentido. Vamos lá. Tenha paciência, mas Deus está contigo. Que isso? Tenha paciência porque, pois Deus está contigo. Então, a adversidade não combina na letra A. Porque tenha paciência, porque, né? É mais uma explicativa, né? Porque Deus está contigo. Não me venham com conclusões, mas a única conclusão é morrer. Também não faz sentido nada botar o mais aqui ou porém. O mundo é um moinho, porém vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Que isso, gente? O porém é uma ideia de oposição. Se o mundo é um moinho, vai triturar as sonhos, aqui pode passar uma ideia assim de consecução, né? De consequência, de continuidade, e não de oposição. Então, por isso, a única resposta correta aí é a letra B de bola. Ok? Tá comigo? Vamos lá, número 15. Leia. O taverneiro declarou que nada podia saber ao certo. Tinha certeza de que lhe invadiram a propriedade. No texto acima, as orações substantivas em destaque são, respectivamente. Então, as orações substantivas, né, elas podem ser subjetiva, quando ela substitui um sujeito. Elas podem ser predicativa, né, quando tem a ideia de um predicativo. Elas podem ser objetiva direta, objetiva indireta, ou ela pode ser completiva nominal. Na verdade, a gente tem que analisar esses termos aqui em negrito,
que nada podia saber ao certo, e de que ele invadiram a propriedade, qual é a função sintática desses termos nessa frase? Então, o taverneiro declarou que nada podia saber ao certo. E aí é bom te lembrar que o que, nas orações subordinadas substantivas, ele é uma conjunção integrante, correto? O que é uma conjunção integrante. Então, aqui, olha só. O taverneiro declarou o quê? Quem declara, declara alguma coisa. Declarou o quê? Que nada podia saber. Então, aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Isso aqui é um objeto direto. Quem declara, declara alguma coisa. Declarou o quê? Que nada podia saber. Objetiva direta. E agora, tinha certeza de que ele invadiram a propriedade. Tinha certeza de que ele invadiram a propriedade? Quem tem certeza de alguma coisa. De quê? Isso aqui é uma completiva nominal. O que é um complemento nominal? O complemento nominal é um termo preposicionado da língua portuguesa que pode completar um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio, ok? Refrisando, o complemento nominal ele completa um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. A palavra tenha certeza, não é? Certeza aqui é um substantivo abstrato. E por ser um substantivo abstrato, e quem está completando ele é um complemento nominal. Por isso, a resposta certa da número 15 é a letra C. Acertou essa questão, Jennifer? Mas lembrou aqui, então, objeto direto e complemento nominal? Ok, vamos para o número 16. Assinale a alternativa que apresenta um verbo defectivo. Bom, eu acabei fazendo já um spoiler para você, né? Já tinha a aluna Jennifer que eu já tinha explicado para ela um pouquinho o que é um verbo defectivo. Gente, português, eu amo português, né? Mas eu sou suspeito de falar porque eu sou professor de língua portuguesa, né? Então eu sou suspeito de falar que eu amo essa língua portuguesa. Porque quando você fala do verbo defectivo, você também precisa lembrar do verbo abundante, que é um oposto. E o que é o verbo abundante? É quando você tem mais de uma forma de expressar aquele verbo, né? Tipo impresso, imprimido. Então, quando você pode expressar de mais de uma forma, é abundante. E quando você não pode expressar de algumas formas, então é o defectivo, é quando tem defeito, né? Então, vamos lá, gente. Jennifer, vamos lá. Conjuga os verbos aí comigo. Pedir, eu posso falar, eu peço. Andar, eu posso falar, eu ando. Matar, eu posso falar, eu mato. Mas agora abolir, conjuga para mim aí, eu abolo. Você já ouviu alguém falando eu abolo? Então, abolir é um verbo defectivo, porque ele não tem a conjugação em todos os tempos ou em todas as pessoas, correto? Então, ele é um verbo com defeito. Ele é um verbo que, em algumas situações, ele não pode ser conjugado. Ele não existe essa expressão. Então, a letra certa aí é a letra D, na 16, o verbo abolir, porque não existe o eu abolo. Então, se não existe eu abolo, é um verbo defectivo. Número 18. Prosseguindo. Ok, vamos lá. Continuando aí a nossa explicação. Vamos prosseguir. Agora nós vamos entrar numa questão linda aí, né, gente? Sujeito, tipos de sujeito. Número 18. Com a eloquência de sua oratória, fez o nobre deputado defesa da reforma da Previdência. Um assunto bem atual, né, reforma da Previdência. Não se dorme bem com o calor insuportável em uma grande metrópole durante o verão tropical brasileiro. Eita! Tempestade forte, transbordamento de rios e deslizamento de encostas castigaram a cidade do Rio de Janeiro em 2019. Gente, não fala mal do meu Rio de Janeiro, não, né? Do meu RJ, não. Infelizmente, muitas pessoas passam no concurso, né? E estão com medo de vir para o Rio de Janeiro, por causa da violência, por causa dos rios transbordos, acontece tanta coisa, né? Mas saibam, gente, que é uma cidade maravilhosa. A gente tem que cuidar melhor dela. E para se tornar um lugar melhor, eu creio que você que vai passar nesse concurso aí,
você de alguma maneira vai se esforçar para construir um mundo melhor para os seus filhos, para os nossos filhos, para as futuras gerações. Com a presença de Deus na nossa vida, nós podemos lutar por um mundo melhor. Então vamos lá. Então vamos fazer uma revisãozinha aqui, né, gente? Sujeito, tipo de sujeito. Existem 5 tipos de sujeito. O sujeito simples é quando só tem um núcleo. Por exemplo, o sol é amarelo. Então, o sol é amarelo, isso aí é um sujeito simples, o sol. Agora, quando eu digo o seguinte, assim, ó, o sol e a lua, o sol e a lua ficam no céu. Então, o sol e a lua, você tem 2 núcleos, você tem 2 elementos. Então, um sujeito composto. O que é um sujeito indeterminado? O nome já diz, né, gente? É indeterminado. Então, por exemplo, sujeito indeterminado é quando diz o seguinte, ó, precisa-se de trabalhadores. Quem é que precisa? Precisa, não se determinou. Aí esse ser, tem uma palavra bonita chamada, é uma partícula de indeterminação do sujeito. Ou eu posso falar o seguinte assim, ó, falaram mal de mim, né? Infelizmente, às vezes tem gente que fala mal de você, ou tem gente que fala mal de mim. Então, falaram mal de mim está concordando com a terceira pessoa do plural. Quando é um sujeito, né, que ele está oculto, mas esse oculto, ele é a terceira pessoa do plural, falaram mal de mim, então isso também é um sujeito indeterminado. Tome cuidado, porque, por exemplo, ninguém sabe a verdade. Ninguém sabe a verdade, esse ninguém é um pronome indefinido. Se esse ninguém é um pronome indefinido, embora você não saiba quem é ninguém, mas quando você está fazendo uma análise na língua portuguesa, você não quer saber o CPF daquela pessoa. Na língua portuguesa, a análise de sujeito é se existe alguma palavra, algum elemento na frase que represente o sujeito. Quando você diz o seguinte, ninguém sabe a verdade, você está dizendo que o núcleo do sujeito é ninguém. Então, o sujeito ele é simples. Entendeu, Jenny? O sujeito é simples. Ninguém. A indeterminação acontece sempre quando se concorda com a terceira pessoa do plural, né? Estando o sujeito ele oculto, né? E concorda com a terceira pessoa do plural. Ou quando você tem a presença da partícula de indeterminação do sujeito, que é o exemplo de precisa de trabalhadores enganjados. Ok? Então, vamos lá. E o que é uma oração sem sujeito? A oração sem sujeito é quando você fala de tempo decorrido, ou você fala de horas, ou você fala de clima, correto? Vai chover hoje. Então, essa é uma oração sem sujeito. Então, já falei aí. E aí só está faltando agora o sujeito oculto, né? O que é um sujeito oculto? Por exemplo, comi muito hoje. Então, comi muito hoje, o sujeito ele não está explícito na frase. O sujeito ele não está explícito na frase, não está aparecendo. Mas ele está implícito. Implícito por causa através do comi, você consegue identificar esse verbo está concordando com qual pessoa. Eu comi, então é sujeito oculto eu. Então, o sujeito oculto é aquele que você consegue identificar, ele não está explícito na frase, ele está de maneira implícita, mas através da desinência número pessoal, você consegue descobrir quem é esse sujeito. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, já classifiquei aqui os 5 tipos de sujeito. Vamos analisar aqui. Com a eloquência de sua oratória, fez o nobre deputado defesa da reforma da Previdência. A tia Teteca, lá no seu Fundamental 1, hoje chama de Fundamental 1, né? Antigamente a gente chamava de primário, a tia Teteca, ela sempre escrevia as frases no quadro da maneira lógica, né? Por exemplo, assim, o sol é amarelo. No concurso, eles vão embaralhar as palavras. Ou seja, o sujeito vão colocar no final, o verbo vão colocar no início, né? E o adjetivo vão colocar no meio. Eles vão tentar confundir, para tentar confundir você. Mas como você estuda muito, você é inteligente, você conhece a língua portuguesa, você não vai se deixar enganar
por essas artimanhas dos professores da banca. Então, olha só, fez o nobre deputado defesa da reforma da Previdência. Então, sempre você tem que fazer a pergunta, quem foi que fez? Quem foi que fez? Foi o nobre deputado. O nobre deputado fez o quê? Defesa da reforma da Previdência. Ok? Vamos organizar essa frase, então? O nobre deputado fez defesa da reforma da Previdência. Então, quem é o sujeito? O nobre deputado. Que tipo de sujeito é esse? Sujeito simples. Correto? Sujeito simples. Agora, número 2. Não se dorme bem com o calor insuportável em uma grande metrópole durante o verão tropical brasileiro. Esse não se dorme bem com o calor insuportável em uma grande metrópole durante o verão tropical brasileiro. Aqui, esse ser é uma partícula de indeterminação do sujeito. Então, você não sabe quem é o sujeito. E o não é um advérbio de negação, ele é uma partícula atrativa, né? Então ele trouxe esse ser aqui para próximo dele. Então, aqui você tem essa ideia de se é uma partícula de indeterminação do sujeito, então aqui você tem um sujeito indeterminado. E aí, agora vamos para a terceira frase. Tempestade forte, transbordamento de rios e de desagamento de encostas castigaram. Veja bem, sempre você tem que fazer a pergunta ao verbo. Quem foi que castigou a cidade do Rio de Janeiro em 2019? Tempestade forte, transbordamento e deslizamento. São 3 elementos que estão separados aí por vírgula e depois você tem um E. Então, isso é o quê? É um sujeito composto. São vários elementos. Então, a resposta certa é a letra B, sujeito simples, sujeito indeterminado e sujeito composto. Número 19, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Você na sua casa aí também é importante, você beber água, você hidratar o teu corpo. O candidato precisa estar saudável. Então, vamos lá. Pode parar também na sua casa agora, bebe uma aguinha, molha a sua garganta, hidrata o teu corpo, correto? Cuide dos seus rins. Então, vamos lá, só para saber, né? Rins, você tem quanto? 2 rins, correto? Você tem 2 rins. Fique ligado, fique esperto. Em qual alternativa há uma oração subordinada adverbial final? Em qual alternativa há? Então, vamos lá. Aonde é que está? A oração subordinada adverbial final, gente, é aquela que passa a ideia de finalidade, né? Então, vamos lá. Vamos logo direto nela, na letra D. Para que o resultado do exame nacional fosse melhor em relação ao ano anterior, os professores fizeram um trabalho de reforço com os alunos. Então, ou seja, por que, né, ou para que os professores fizeram um trabalho de reforço com os alunos? Com a finalidade de que o resultado do exame nacional fosse melhor. Então, essa é a ideia. Então, qual é a finalidade? Por que os professores fizeram um trabalho de reforço com os alunos? Para que o resultado do exame nacional fosse melhor em relação ao ano anterior. Então, a resposta certa é a letra D de dado. E aí, para eu não passar direto, né, e só analisar a última, que é a resposta correta, vamos analisar aqui a letra C. Como os professores fizeram um trabalho de reforço com os alunos, o resultado do exame nacional em relação ao ano anterior foi bem melhor. Então, esse como tem uma ideia de conformativa, né? Então, conforme, que é diferente da ideia de finalidade. Então, por isso, nosso gabarito é a letra D de dado. Vamos lá para o número 20, já estamos quase acabando a prova, né? Só faltam aí 5 questões. Aguenta firme, perseverança. Em qual alternativa a concordância verbal está de acordo com o padrão culto da língua portuguesa? Em qual alternativa a concordância verbal está de acordo com o padrão culto da língua portuguesa? Se eu digo que uma questão só está de acordo, então automaticamente eu estou dizendo que 3 não estão, não é? Então, olha só, a letra B.
Haviam pessoas no teatro que abandonaram o local antes do término do espetáculo. Presta atenção. O verbo haver, ele é um verbo impessoal. Então, o verbo haver, ele não varia, correto? Brincadeirinha, gente. O verbo haver, ele não varia, não tem essa variação de número. O verbo haver, ele pode variar quanto ao tempo, né? Houve, há, haverá. Mas não pode haver essa concordância verbal aí, né? Haviam pessoas. Isso está errado. Há pessoas no teatro que abandonaram o local antes do... Ou havia, né? Pessoas no teatro que abandonaram o local antes do término do espetáculo. Ou seja, não pode ocorrer se haviam aí no plural. Todos sabemos que existe no passado daquela família tradicional fatos que ninguém quer relembrar. Então, qual é a concordância? Qual é a concordância? Fatos que ninguém quer relembrar. Todos sabemos que existe parará. Bem, gente, vocês devem ter percebido que eu fiz uma pausa, né? Eu tive que fazer uma pausa aqui para analisar melhor a questão. Por quê, gente? Porque qualquer professor, né, no Brasil ou no exterior que disser que sabe tudo é mentira, né? A gente não sabe tudo. E existem algumas questões que são difíceis até para os professores, né? E em um concurso tem questões fáceis, existem questões dadas, tá bom? Tem questões que é para você acertar mesmo. Aí você que estudou muitas vezes fica pensando assim, não é possível, tem alguma pegadinha aqui. Não, o concurso está previsto. Tem questões fáceis, tem questões dadas, tem questões médias, tem questões difíceis e tem questões muito difíceis, né? Essas questões de concordância verbal, eu posso dizer que elas entram nesse nível aí de questões muito difíceis. Muito difíceis. Questões muito difíceis. Então, vamos lá. A letra A aí, gente, todos sabemos que existe fatos que ninguém quer relembrar. Presta atenção. Todos sabemos que existem. Esse existir aí tem que concordar lá com o fatos, né? Porque existem fatos ou existe fato. Não pode ser existem fatos. Aí essa concordância está errada. Correta? Então, a letra A está errada. Na letra B, haviam, eu já expliquei, né, que o haviam está errado. E na letra C, a atitude dos alunos daquelas universidades públicas comoveram os jornalistas. Presta atenção, gente, qual é o verbo? Comoveram. Quem foi que comoveu? Foi os alunos ou foi a atitude? Foi a atitude. Se a atitude está no singular, o verbo comover também tem que estar no singular. E por que esse verbo comover está no plural? Então está errado. Então, a atitude comoveu os jornalistas e não comoveram, né? Dando a ideia de que usar, não, está errado. E a letra D, que é a resposta correta, que é o gabarito da número 20, desconheciam-se os motivos pelos quais o marido havia abandonado a família. Por quê? O verbo desconhecer é um verbo transitivo direto. Quem desconhece, desconhece alguma coisa. Desconhece o quê? Os motivos. Quando você tem o ser atrelado a um verbo transitivo direto, esse ser, ele é uma partícula apassivadora. Então, ele é uma partícula apassivadora. E se ele é uma partícula apassivadora, o desconheciam tem que fazer concordância com os motivos. E por isso que desconheciam os motivos pelos quais o marido daquela havia abandonado aquela família. É como se esse objeto direto, né, ele virasse aqui um sujeito. Então, desconheciam os motivos. Precisa haver essa concordância correta. A mesma coisa que quem está vendendo mais de uma casa, então vendem-se casas. Vendem-se casas, não é vende-se casas. A pessoa que escreve vende-se casas está errado, porque o verbo vender, quem vende, vende alguma coisa. O verbo vender é um verbo transitivo direto. E aí você precisa concordar
com essa palavrinha que vem logo depois. Ok? Explicado? Se tiver dúvida, deixa no comentário aí debaixo do vídeo. 21. O meu amanhecer tem um cantar do galo, o cheiro do mato com gota de orvalho. As palavras destacadas nos versos acima são formadas respectivamente por derivação. Então, vamos lá, aqui, o meu amanhecer. Amanhecer, gente, é um verbo, correto? Amanhecer, né, é uma estrutura verbal. Porém, sempre que você coloca um artigo antes de um verbo, sempre que você coloca um artigo antes de um verbo, você substantivou essa palavra. Então, o amanhecer aqui, ele deixou de ser um verbo e passou a ser um substantivo. Então, aconteceu o quê? Uma derivação imprópria. E depois, tem o cantar do galo. A mesma coisa. Cantar é verbo, mas o cantar, quando você coloca um artigo antes do verbo, você substantivou essa palavra. Então, também aconteceu uma derivação imprópria. Agora, o cheiro do mato com gota de orvalho. O cheiro aqui é uma derivação aqui regressiva. Correto? Tem de cheirar, cheiro. Então, a resposta certa é a letra C. Quais são as derivações que acontecem aqui? Quais são os processos? Imprópria, imprópria e regressiva. E aí, vale lembrar, né, o que é essa derivação parassintética. Parassintética, o professor Cláudio de língua portuguesa, ele te faz lembrar como se fosse assim, um paralítico, né? O paralítico, normalmente, né, uma pessoa que tem alguma paralisia, por exemplo, nas pernas, precisa ou de uma cadeira de roda ou de uma muleta. Então, ele precisa daquela outra parte, né? Ele não consegue fazer aquilo ali sem esse objeto para auxiliar. Por exemplo, quando eu digo a palavra anoitecer. A palavra anoitecer é uma derivação parassintética. Por quê? Porque se você tirar uma das partes desta palavra, a outra parte não sobrevive sozinha. Por exemplo, não existe anoitecer. Talvez na linguagem coloquial as pessoas falando assim, ó, tá anoitecendo. Pode falar isso, mas está errado. Não existe essa palavra na língua portuguesa. Então, anoitecer é uma palavra completa toda junto. E a classificação dela na derivação é uma derivação parassintética. Mas, Cláudio, para que existe esse negócio de parassintética? É porque existe a derivação prefixal e sufixal. Por exemplo, a palavra infelizmente. Se você tirar o prefixo in, existe a palavra felizmente. E se você tirar o mente, existe a palavra infeliz. Então, essa é uma derivação prefixal e sufixal. Mas anoitecer, engrandecer, são palavras que receberam afixos, mas essas palavras elas não sobrevivem de maneira isolada, né, perdendo um desses elementos. Ok? Vamos continuar. 22. Assinale a alternativa em que há predicado verbo nominal. O predicado, existem 3 tipos de predicado. O predicado ele pode ser nominal, ele pode ser verbal e ele pode ser verbo nominal. Quando que o predicado ele é nominal? Quando ele tem um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Por exemplo, Ana é linda. Ana é linda. Ana é o sujeito simples, é um verbo de ligação e linda é um adjetivo que exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Então, você tem um predicado nominal. É linda é um predicado nominal. O que é um predicado verbal? Por exemplo, Ana vendeu o cachorro. Ana vendeu o cachorro. Quem vende, vende alguma coisa. Então, o verbo vender é um verbo transitivo direto. O cachorro é o objeto direto e Ana é o sujeito. Então, qual é o predicado? Vendeu o cachorro. Que tipo de predicado é esse? Predicado verbal. Só que aqui ele está querendo um predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal é quando você tem tanto a presença de um verbo transitivo ou intransitivo e você também tem a presença de um predicativo do sujeito. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos logo direto na nossa resposta, né, para facilitar a nossa vida. Assisti a cena do massacre muito revoltado. O verbo assistir aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Quem assiste a alguma coisa, assistiu o quê? A cena, tem até a presença da crase ali.
Então, é um predicado inicialmente verbal. Mas lá no final tem a palavra revoltado. A palavra revoltado é um predicativo do sujeito. Então, aqui nesse predicado, você tem tanto a presença de um verbo, né, assim, de um verbo transitivo indireto, como você também tem a presença do predicativo. Quando você tem esses dois elementos, esse predicado é chamado de predicado verbo nominal. Quando você ali na letra B, por exemplo, né, as mangueiras florescem na primavera, as mangueiras é sujeito, florescem na primavera é o predicado. O verbo florescer é um verbo intransitivo, né? E na primavera passa a ideia de tempo, né? Então, a adjunta adverbial de tempo. Então, a letra B é um predicado verbal. O chefe está aqui, o chefe é o sujeito, está aqui é o predicado e é também um predicado verbal. Embora o estar seja um verbo de ligação, só que nesta frase aqui, ele está passando uma ideia de, tipo assim, fulano, o chefe está aí? O chefe está. Essa frase ela tem um sentido completo nela, e aqui também é uma adjunta adverbial de lugar. Ok? Nossa penúltima questão, 23. Assinale a alternativa... desculpa, né, eu estou meio acelerado. Esse assunto, predicado verbal, nominal, você conseguiu compreender? Foi? Bom, vamos lá. Número 23. Assinale a alternativa em que o verbo está corretamente conjugado. Assinale a alternativa em que o verbo está corretamente conjugado. Eu vou aproveitar para fazer uma palhinha aqui, né, gente, para falar um pouquinho de vida, né, de experiência. É muito engraçado, né? Hoje eu estou dando aula de português aqui. E eu, na minha carreira acadêmica, eu já repeti um ano na escola, né? Eu repeti a 5ª série no Colégio Nilo Peçanha, em 1993. E por que eu repeti, gente? Repeti por causa de verbo. Eu não decorei, eu não estudei as conjugações verbais e acabei me enrolando. Minha professora Márcia, do Nilo Peçanha lá. Márcia, te amo de paixão, não tenho raiva de você, né? Você, com certeza, você foi honesta, você foi correta, né? Eu não fui um aluno em 1993 que correspondi ao que eu precisava aprender naquele ano e por isso eu fui reprovado. E foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Porque depois que eu fui reprovado, na minha época, diziam o seguinte: se você não estudar, você vai ser lixeiro. Só que não é esse lixeiro de hoje, não, com luva, com uniforme, com a empresa bonitinha, não. Lixeiro de antigamente era um homem que rodava um galão assim na rua. Então eu não queria ser lixeiro. Então eu tomei vergonha na cara e comecei a estudar. E no ano de 1994 eu fui representante de turma, comecei a tirar nota azul e gostei desse negócio de tirar nota azul. Acho melhor nota azul do que nota vermelha. Fica a dica, tá? Então vamos lá. Então o verbo é muito importante, né? Então analise a alternativa em que o verbo está corretamente conjugado. Então, uma frase o verbo está conjugado correto e as outras 3 o verbo está errado. Aonde que o verbo está conjugado de maneira certa? Letra D de dado. Se eles expuserem os riscos do mercado para mim, poderei analisar a situação com mais segurança. Então, se eles expuserem, então, os riscos do mercado para mim, poderei analisar a situação com mais segurança. Então, esse expuserem aí está conjugado de maneira correta, concordando aí com eles. Agora, é muito importante você saber, gente, que na sua prova provavelmente vai cair um verbo irregular, entendeu? Porque o verbo regular é muito fácil, né, gente? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Conjugar os verbos regulares é muito fácil. Agora, vai conjugar o verbo reaver, né? E outros verbos, o verbo ir, o verbo ser, e aí são verbos irregulares, aí você tem que saber conjugar da maneira correta, né? Então, se ela reavesse o dinheiro que perdeu, iria investi-lo em uma aplicação de baixo risco. Então, esse reaver aqui, né, está conjugado da maneira errada.
embora essa aplicação seja, gente, pelo amor de Deus, né? Apaga a luz aí, que isso. E tem gente que fala isso, né? Embora essa aplicação seja bastante rentável, pelo amor de Deus, não dá. Se eu pôr todo o meu dinheiro neste investimento, estarei me arriscando. Então, se eu puser, né, todo o meu dinheiro, não se eu pôr, se eu pôr aí tá errado. Número 24, a última questão. Assinale a alternativa em que o pronome nos tem a função de objeto direto. Que legal, né? Analise a alternativa em que o pronome nos tem a função de objeto direto. Primeiro, eu preciso saber de você se você sabe o que é objeto direto. A colocação pronominal, gente, o lhe normalmente é objeto indireto, né? O a, os as, normalmente é objeto direto também. Objeto direto, né? O lhe é normalmente objeto indireto, o a, os as, normalmente objeto direto. E o nos, ele pode tanto ser objeto direto, ou dependendo da situação, ele pode ser um objeto indireto. Mas aí não adianta você ficar olhando para o nos. Para quem que você tem que olhar? Você sabe? Para o verbo. Então você tem que analisar o verbo. Qual é a regência verbal? Então vamos lá direto na letra B. Nossos pais escutaram. Quem escuta, escuta alguma coisa. Escuta o quê? Correto? Então, o verbo escutar é um verbo transitivo direto. E por isso esse nos aí, ele é um objeto direto. Vamos analisar as outras frases. Disseram-nos. Quem diz alguma coisa para alguém. Normalmente o verbo dizer é um verbo bitransitivo. A coisa que é dita é objeto direto e a quem é dita é objeto indireto. Disseram-nos, não é a pessoa? Então, esse nos aqui exerce uma função de objeto indireto. Depois de receber a esmola, beijou-nos as mãos em forma de agradecimento. Quem beija, Joana beijou Pedro. Quem beija, beija alguém. Mas vamos analisar um pouquinho melhor essa frase aqui. Depois de receber a esmola. Então, queridos, obrigado aí por essa oportunidade de nós termos estudado junto. Não é? Foi realmente uma oportunidade muito boa analisarmos essas questões do concurso do BCT. Espero que esse conhecimento tenha sido útil para você. Se você for com alguma dúvida, faz aí um comentário. E, né, se eu puder conseguir te ajudar, vou te ajudar. Você vai fazer um concurso, né, boa prova, dedicação. Então, a resposta correta aí, número 24, é a letra B. Nossos pais escutaram-nos com atenção e paciência. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Tenha dedicação, nós podemos construir um Brasil melhor. Fique com Deus. Valeu. Até a próxima.